Então, assim, com esses 4 perfis, responde a uma crise existencial da minha vida, que era, o que, que eu faço diante desse assunto? Resolveu pra mim. Por quê? Tem diferentes respostas. Sim. Legal, tem diferentes histórias na Bíblia, tem diferentes personagens. Mas como fazer pra isso não ser divergente e conflitante? É aí que surge a ideia da economia do reino. Eu acredito que esses diferentes caminhos podem convergir para algo que eu chamo de economia do reino, que é como que o cristão expressa o seu amor, o seu cristianismo na sociedade. E a junção desses 4 perfis... Então, eu ia até te perguntar, essa ilustração tem a ver com isso? tem. Essa foi uma visão que eu tive, Dá uma olhada, gente. que a Ah, raiz, ela é quem capta os nutrientes. ok. Ela está debaixo da terra, captando nutriente para ir para toda a árvore. São os doadores. Tá. Os doadores, eles são responsáveis por captar recursos e distribuir. O tronco e os galhos, eles que levam esses nutrientes para a folha, para os frutos. Então, Sim. eles sustentam a árvore. São os moderados, aqueles responsáveis pela administração e a gestão dos recursos. Sustentabilidade, né? A folha, ela transforma gás carbônico em oxigênio. E ela também transforma os nutrientes em glicose, para ela mesma sobreviver. São os transformadores. Porque eles estão transformando algo que é interno da árvore Muito bom. para dar oxigênio para o mundo. E o fruto é o abnegado, porque ele carrega a semente e serve a quem Se precisa. doar, né? É. Agora, existe fruto sem raiz? Existe folha sem galho? Não. Por isso, esse ecossistema é o que significa essa junção de dons dentro do corpo de Cristo para cada um servir um ao outro em amor. Desmond Tutu falou assim: nós somos diferentes para entendermos as necessidades uns dos outros. Tem um propósito para a gente ser diferente, para a gente ter pessoas em diferentes classes sociais, em diferentes contextos culturais. É para a gente cumprir o propósito do corpo de Cristo na Terra. A junção de diferentes revelando ao cabeça, que é Jesus. Então, eu acho isso muito Que é um maravilhoso. corpo, né? A gente é um corpo. E isso é uma coisa, cara, que eu tenho me desafiado muito. A gente, Jesus cópias de Jesus, né? Se a gente for cópias individuais de Jesus, a gente não vai ser uma cópia completa do corpo de Cristo na Terra. A gente só vai revelar o nosso lado da face, a nossa parte, né, no corpo. A gente vai mostrar uma mão, a gente vai mostrar um olho, um nariz. Mas se a gente anda em unidade, colocando os nossos dons em conjunto para servir ao corpo, aí a gente revela a cabeça, a gente revela o corpo inteiro. Então, por isso, para mim, assim, o que esse livro traz, o que essa ideia traz é movimento de unidade. Sim. Precisamos andar juntos com quem é diferente. É só assim que a gente vai revelar o reino de Deus. Cara, e o tempo todo você está falando de algo, né? Que é a humildade, né? É a humildade. Porque é eu fazer com muito zelo. Porque eu vejo, assim, que tem uma tensão, né? Que, primeiro, eu sou chamado a entender o meu Isso, e a me desenvolver no meu. isso. E eu me tornar, assim, vamos dizer assim, muito bom no meu. Né? Isso. Eu vejo aquela parábola dos talentos, né? Então tem um talento na sua mão, né? Até é legal chamar talento, né? É dinheiro, mas né, pensa em talento. Mas assim, tem isso, tem o dom do talento mesmo, e tem o recurso e tal, e tá na sua mão. E ele vai te cobrar de multiplicar aquele seu, É né? isso aí. Mas tem uma tensão, porque o que eu vejo, quanto melhor eu fico no meu, mais eu tenho a tentação de ser arrogante, de achar que o meu é o certo Exatamente, e o cara. verdadeiro, porque eu li 200 livros sobre o meu, eu fui em Exatamente. 30 conferências sobre o meu e eu fiz 18 cursos sobre o meu. Né? E aí eu vejo as pessoas que valorizam o outro e tal, são aquelas que também são medianas no dela. Ela nem sabe quem é o dela, então todo mundo é legal, né? Cara. E aí essa tensão, né? De eu crescer e ser muito bom no meu, mas essa humildade de falar, mas eu preciso do seu. É isso aí. É isso E aí. aí o cara que é um empresário moderado, cuidando da empresa e nas planilhas, e olhar para alguém abnegado, né, morando talvez lá, se mudou para o meio, como aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, né, se mudou lá para o meio de tudo aquilo e olhar e falar, cara, preciso aprender com isso daí. Eu preciso talvez ter suporte para isso daí. E aí olhar o outro doando, isso requer muita humildade nossa, Requer né? humildade, cara. E eu acho que enxergar esses perfis e começar a pensar nas pessoas no nosso contexto, e como a gente lida com cada uma delas exige humildade. Porque eu preciso reconhecer que os dons que eu tenho e a minha visão não é completa. Não é completa. Não é. A missão integral tem que entender que ela precisa do doador. O cara que está no banco precisa entender que ele precisa do voluntário, do missionário. Se não precisar, se não tiver essa conexão, a gente não está vivendo o corpo.
Sim. A gente não está vivendo o reino. E aí eu acho que a gente cai muito nesse erro do individualismo. A gente vive uma sociedade muito individualista. Então, nessa pegada de vocação, chamado, que a gente fala muito, a gente entende um chamado individual. Só que o chamado individual tem um propósito coletivo. Se não for coletivo, não é reino. Sou eu. É o meu império. Eu estou criando os meus projetos, as minhas ideias. Então, assim, isso despertou a minha vida para não andar mais sozinho, não querer só fazer o meu projeto, mas entender que eu posso cumprir com um papel dentro de uma visão maior de reino. Eu prefiro ser uma pequena gota no oceano da glória de Deus do que criar um império pequenininho meu aqui na Terra, que logo vai desaparecer. Sim. Então, eu acho que essa humildade é necessária e também a compreensão do diferente. Eu já vi muita gente brigando, cara, entre quem fala que a riqueza é má, corrompe, ou que a pobreza, você vai viver pobre, você precisa ter dinheiro. E eu acho que a gente precisa ter um pensamento restaurado nesse tema. Para entender que existem diferentes caminhos, que Jesus chama pessoas para diferentes caminhos. Cabe a nós entender qual é o nosso. Tem um texto que eu acho maravilhoso dessa tensão, que é Efésios 4, né? Que Paulo fala assim, ó, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes, né? Então ele está tipo implorando, né? Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Que legal. Então você está falando disso, né? Você está falando de 4 vocações, vamos dizer assim, né? E ele está falando, cara, vive de maneira digna da vocação. Aí quando você olha no 3, esse é o versículo 1, no 3 está, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito na vínculo da fé. É isso aí, mano. Então ele está falando, vive a sua vocação, mas faz todo o esforço para manter todas as outras vocações na mesa, né? E aí, esse é o 1 e o 3, né? E aí qual que é o meio, né? Como é que faz isso, né? É o 2, ele fala assim, ó, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando um ao outro com amor. E esse suportando um ao outro não é de tipo assim, aguenta o cara, fazer o quê, né? Ele tá aqui... Sustentar, né? Não, é dar suporte. Então olha que louco isso. O dom que você tem é para dar suporte pro dom do outro. É isso aí, cara. O dom que você tem é para dar suporte. E aí, uma vez eu vi alguém em algum podcast, não era nem era cristão, assim, ele falando que ele ensinava para a filha dele, que tipo assim, qual que é o propósito da vida? Não, como é que é? Qual que é o propósito da vida? Eu não sei se eu vou falar exatamente, mas a ideia é essa. Qual que é o propósito da vida? Você descobrir o seu dom. Né? E dom é presente. Né? A palavra dom significa presente. Então, qual é o propósito da vida? Eu descobri que tem um presente de Deus para mim. Sim. Né? Aí ele fala, mas qual é a missão? Eu entregar para quem é para eu entregar esse presente. Que legal. Então, é como se você recebesse um presente de Deus, que é esses dons, né? E você fosse olhar na etiqueta, não é o seu nome que está lá. Exatamente, cara. É o do outro, né? E aí eu sou suporte para você. Então, pensa, eu tenho a capacidade de administrar e gerar riqueza. Então, como é que eu sou suporte para o cara que Deus deu a capacidade de ser abnegado e estar no meio? E como é que esse cara é suporte para dar sentido para a riqueza do outro? Exatamente, cara. Isso é muito